Cuidado com as más companhias. Essa é a principal lição desse texto que nós acabamos de ler, de Provérbios capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 19. Cuidado com as más companhias. Nós sabemos que o propósito do livro de Provérbios é trazer princípios de sabedoria para as nossas vidas. Se queremos viver bem, se queremos viver por muito tempo, de forma satisfatória e agradável, leia o livro de Provérbios. E você vai ver que há princípios neste livro que vão te ajudar por toda a sua vida. Não apenas para crentes, mas para descrentes, para todos aqueles que quiserem ouvir o que Deus tem para dizer. E um princípio importante é este: cuidado com as más companhias. Esta é a principal lição desse texto. Ele nos mostra o cuidado paternal, que nós podemos ver aí do versículo 8 ao versículo 10. O cuidado paternal, ou seja, a preocupação que todo pai tem com a companhia de seus filhos. Meu filho, com quem você está andando? Meu filho, eu já disse para você, não ande com essa pessoa. Certamente são frases que você já ouviu quando mais novo, e é uma frase que deveria estar nos acompanhando ao longo de toda a nossa vida. Meu filho, cuidado com as suas companhias. É essa a preocupação que nós olhamos nesse texto. Filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe, porque você sabe como é boca de mãe. Quando ela fala, a culpa não é da boca da mãe. Algumas pessoas até dizem, né, boca de mãe é igual praga. Quando ela fala, já vem desgraça. A culpa não é da boca da mãe, é da escolha que você como filho fez. A mãe orientou, o pai orientou e você escolheu fazer errado. E aqui está o cuidado de um pai dizendo, meu filho, ouve. E a ideia de ouvir é exatamente isso, obedecer. Ouça e obedeça. Preste atenção no que eu estou te dizendo, isso vai te ajudar, meu filho. Ouve. Ouve ao teu pai. O ensino do teu pai é difícil para nós, especialmente quando jovens, é difícil para nós entender a importância daquilo que o nosso pai está tentando nos ensinar, ou dos alertas que a nossa mãe nos dá. Meu filho, cuidado, vai chover, leva um guarda-chuva. Vai nada um sol desse? E quem estava aqui domingo, semana passada, teve a visão disso, né? A mãe diz, leva o guarda-chuva, você diz, não, está um solzão lá fora, e do nada o tempo escureceu, começou a chover, trovejar, relampejar, e quem podia imaginar que o domingo na semana passada seria desse jeito, transformado dessa maneira. Então ouve, escuta com atenção, porque aqui está um princípio importante para a sua vida, e esses primeiros versos mostram o cuidado paternal de um pai para com o seu filho, não apenas de um mestre para com o seu discípulo, mas de um pai para o seu filho. Meu filho, ouve. Sem dúvida era a preocupação de Salomão com os seus filhos, como era a preocupação de Davi com seu filho quando o orientou a seguir e permanecer firmes nos caminhos de Deus. Todo pai deseja o melhor para os seus filhos. Então, filho meu, ouve e toma cuidado. Meu filho, tenha cuidado. Se você ouviu o que teu pai está ensinando, as instruções da tua mãe, isso será um diadema de graça para a tua cabeça, um enfeite para a sua vida. Vai transformar a sua vida em algo mais belo, vai permitir que você viva belamente essa vida. Então, meu filho, ouve. E qual era a preocupação desse pai? Aquilo que já foi dito logo no início: as companhias do seu filho. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Meu filho, cuidado com as más companhias. Meu filho, tome cuidado. E nós entendemos pela palavra de Deus que Deus é para conosco como um pai amoroso, que também se preocupa com as companhias nas quais nós andamos, também nos orienta a ter cuidado com as más companhias. Nós vimos isso no Salmo 1, Salmo 1 diz assim: bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor, na sua lei, medita de dia
e de noite. Deus já estava falando que a felicidade está não em andar junto com os ímpios, não em se assentar com os pecadores, ou se assentar na roda dos escarnecedores. Não se detenha, não se misture, não ande com esse tipo de gente. É mais ou menos o princípio que Deus nos dá na sua palavra, porque lá em 1 Coríntios 15:33 já nos diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E até começa com um alerta: não vos enganeis. Não é isso? Abram lá em 1 Coríntios. Mantém marcado aí em Provérbios capítulo 1, está nesse texto que nós acabamos de ler. Mantém um dedinho aí e vai lá para 1 Coríntios, no Novo Testamento. É claro, irmãos, que ao longo da nossa meditação, na nossa mensagem de cada manhã ou de cada noite, não é possível apresentar todos os textos bíblicos, mas se você tiver tempo e você tiver o prazer de ler a palavra de Deus, você vai ver quantas vezes Deus alertou o seu povo para não se misturar com más companhias. Desde quando Ele criou Adão, lá no princípio, Ele já estava estabelecendo e orientando para tomar cuidado. Ele providenciou para Adão uma auxiliadora que lhe fosse idônea, alguém que estivesse compatível com ele. Vemos o que aconteceu com a humanidade, quando começaram a se corromper e se juntar só com aquilo que não presta. O homem estava indo de mal a pior, e tamanha foi a maldade no coração do homem que Deus precisou mandar o dilúvio. E depois do dilúvio, quando pensamos que tem tudo para começar bem, mais uma vez o homem se corrompe. 1 Coríntios 15:33 nos alerta para esse mal presente nas más companhias. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. E é importante destacar essa primeira frase, ou expressão, logo nesse verso: não vos enganeis, porque é natural para a gente começar a andar com alguém que não é muito bom. Alguém alerta: olha, não se mistura com essa pessoa, não, comigo vai ser diferente, comigo vai ser diferente. E aí não se dá conta que Deus está alertando na sua palavra, Deus está nos avisando, e isso, meus queridos, é para os filhos de Deus, especialmente para os filhos de Deus. Cuidado com quem você anda. Mesmo aqueles que se dizem crentes, tomem cuidado. E é claro que há um alerta de Deus sim na sua palavra a respeito disso. Você pode abrir Romanos. Você está em 1 Coríntios? Volta aí um pouquinho, o livro anterior, Romanos, capítulo 16, bem no finalzinho desse livro. Romanos capítulo 16. E eu quero que você preste bem atenção no que Deus está dizendo. É claro, a carta foi dirigida a crentes, aos servos de Deus, e ela diz assim: rogo-vos, irmãos, rogo-vos, eu imploro para vocês. Eu estou implorando para vocês entenderem a importância do que estava sendo dito aqui. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem, prestem bem atenção naqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. E o que ela diz? Afastai-vos dele. Diz que crê em Deus como nós cremos, que serve a Deus como nós servimos, mas não está andando de acordo com o que a palavra de Deus ensina. E o que a palavra de Deus nos diz? Se afaste. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. São bajuladores e vão seduzir você. Provérbios, meu filho, se querem te seduzir, não consintas, não permita, não deixe, não siga junto com eles, tome cuidado. E quantas vezes Deus está nos dizendo: meu filho, tome cuidado. Vão se aproximar de você com muitas palavras bonitas, com elogios, o quanto você é bom, e talvez até dizer que outras pessoas não estão te dando o devido valor, reconhecendo o quanto você é importante.
É assim, viu? Não se iluda, mas é assim que as pessoas mal intencionadas se aproveitam da inocência de outros. A Bíblia diz isso. Engana o coração dos incautos, aqueles que não param para pensar e avaliar o que está acontecendo, não tem conhecimento nem juízo. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Irmãos, eu estou dizendo isso para vocês porque a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Estou só terminando de ler o texto que eu havia mencionado, Romanos, capítulo 16, do verso 17 ao 20. Ele diz: o meu desejo é que vocês continuem sendo sábios. Então aí está o princípio de Provérbios, um princípio de sabedoria para as nossas vidas. Tomem cuidado com as más companhias. Tomem cuidado. Nós vemos esse carinho paterno ali presente: filho meu, ouve o ensino do teu pai e ouve a instrução da tua mãe. E vemos ao longo de toda a Bíblia Deus nos orientando a tomar este cuidado com aqueles que são de fora, as más companhias, e com aqueles que são de dentro, que se dizem crentes, estão dentro da igreja conosco, mas não estão servindo de fato a Deus. Ou até aqueles que são de fora, não somos amigos, próximos, chegados. Tome cuidado. As más companhias corrompem. 2 Tessalonicenses capítulo 3 ainda mantém esse alerta. 2 Tessalonicenses capítulo 3, eu vou ler apenas 2 versos, 6 e o 14. E certamente, se você agir desta maneira, você vai ouvir alguém dizer: onde está o amor de Cristo na sua vida? O meu amor está para com Cristo. Preciso amar primeiro a Deus e depois ao próximo como a mim mesmo, mas primeiro o meu amor é para com Deus. Eu estou me afastando de você porque você é uma má influência para a minha vida. Então, como eu quero continuar servindo a Deus, eu vou manter o meu amor por Deus em primeiro lugar. Acharam 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6, diz assim: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Que vos aparteis, e a ideia é: se afaste para bem longe. Se afaste, evite. Versículo 14: caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai, observe bem quem é, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Esse é o propósito. Certamente você já deve ter agido assim na sua vida, ou já viu alguém agindo assim. Quando se aproxima uma pessoa e você não quer ter contato com ela, você se afasta. Como é que fica a pessoa? Envergonhada. A não ser que seja muito cara de pau. Aí ele vai dizer que a culpa é sua. Mas todos vão notar que você não quer proximidade, você se afastou. Por que você está se afastando? Porque Deus disse para eu me afastar. E aí todos vão entender por que você se afastou. Porque você escolheu colocar Deus em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E é só quando você estiver buscando o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tome cuidado com as más companhias. Nós voltamos para Provérbios capítulo 1, e nós vimos ali o cuidado paternal de um pai para com seu filho. Meu filho, cuidado, dando ali aquele alerta, demonstrando ali a sua preocupação, desejando ver os seus filhos trilharem pelos melhores caminhos. Meu filho, ouve o ensino do teu pai, não deixes a instrução da tua mãe. Meu filho, tome cuidado. Mas nós olhando para esse texto, nós percebemos o quanto é importante
tomar cuidado com as más companhias, não apenas através do cuidado paterno, do amor de um pai, mas vemos isso também através da sedução das amizades. Aquilo que eles procuram fazer pode ser atraente, pode nos seduzir. De fato, o pecado é atraente. O pecado não é algo que é repugnante logo de cara. Recordamos o primeiro pecado cometido lá no Jardim do Éden, quando Deus simplesmente tinha dito para Adão que de todas as árvores do jardim ele podia comer livremente. Só havia uma árvore da qual Adão não podia comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi a única árvore, inclusive a árvore da vida estava no jardim e não foi vetada para Adão. Ele podia ter comido e vivido para sempre. Mas Deus disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Não sei como é o fruto. Alguns costumam dizer que é a maçã. Não sei porque acham que maçã é tão tentadora assim. Mas não era maçã. A maçã estava lá e não era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas diz que a serpente apareceu no jardim e ela começou a seduzir Eva com suas palavras. Eva poderia ter feito o que a Bíblia nos diz. O quê? Se afastado. Mas ela não se afastou. E ela continuou ouvindo o que a serpente tinha para dizer. Lá estava a serpente, tinha de muito: não, Eva, não é bem assim. Deus sabe que se você comer... E esse é o medo de Deus, é que você se torne igual a Deus, conhecendo todas as coisas. Eva, por ter dado ouvidos à serpente, ela começou a se sentir tentada. E ela olhou para aquele fruto e ela viu que ele era de boa aparência, atraente para dar conhecimento. E a Bíblia nos diz que ela tomou e comeu. A proposta aqui dos homens, das más companhias, também parecia ser atraente. Você nota aí a partir do versículo 11: se disserem venham conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivo os inocentes, traguemo-los vivos como um abismo e inteiros como aos que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojo a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós e teremos todos uma só bolsa. Talvez você pense aí que a princípio a ideia de alguém que vai furtar, matar, destruir, é verdade. Você nota aí nos primeiros versos que ele é repleto de violência, de covardia, de força bruta, de frieza. De certa maneira poderíamos dizer que eles eram frios e calculistas. Vamos tramar, emboscar, matar, trair para conquistar. Mas a ideia por detrás de todo esse texto que nós acabamos de ler, a ideia por detrás desse texto é: vale tudo para conquistar os seus objetivos. Este é o pensamento, porque embora comece falando de emboscada ou de tirar a vida de alguém, o propósito no final disso tudo é obter bens preciosos, é obter o despojo, ou seja, com que manter a sua casa, é ter uma sociedade onde haja uma só bolsa. Aquilo que é seu é meu e nós vamos ter muito se trabalharmos juntos. Então nós vimos aí violência, covardia, a força bruta envolvida, traição, a frieza, tudo para conquistar os seus objetivos. Ganhar dinheiro fácil e rápido, esse era o objetivo. E não se iluda, somos tentados o tempo inteiro pelo mundo para conquistarmos as coisas que desejamos de maneira fácil, mesmo que para isso você precise puxar o tapete de alguém, trair, mesmo que para isso você precise usar da violência, não necessariamente física, mas verbal, desmoralizar a pessoa para que ela saia do seu caminho e você conquiste a vaga que pertencia a ela.
É assim que o mundo nos ensina. E é assim que, sem perceber, muitos crentes são corrompidos para conquistar aquilo que desejam. Quantas pessoas nós conhecemos que já se envolveram em pirâmides? Porque achavam que era uma maneira fácil de conquistar aquilo que precisavam. Só não perceberam que foram envolvidos num sistema em que o último da pirâmide é o mais prejudicado. Você ganha em cima do que eles ganham. Na verdade, você não ganha nada, né? Cada pessoa que você conquistar, você precisa ter pelo menos 10. Você vai ganhar 10% daquilo que elas conseguirem. Só que quanto que a pessoa que está no topo da pirâmide ganha? Você ganha só 10%. Quem fica com o resto? E aí você prejudica, aí você envolve outras pessoas. E quantas pessoas foram envolvidas em situações como essa, em que tiraram do bolso, pegaram empréstimos e no final saíram no prejuízo, sem nada. Eu só estou citando algo que aconteceu com pessoas próximas a nós, que não perceberam o mal no qual estavam envolvidas, porque aquilo que foi proposto para elas era muito atraente. Nós conhecemos até pastores que perderam o ministério por causa disso. E nós entendemos até por quê, porque a vida de pastor nem sempre é fácil. E para não ter que deixar o ministério, tem que procurar uma maneira de trabalhar dentro de casa para tentar auxiliar. E muitos não enxergaram o mal no qual estavam envolvidos. O pecado tem essa facilidade de cegar o nosso entendimento. Quando você vai se afastando de Deus e permitindo que as más companhias influenciem o seu pensamento, com o passar do tempo você nem percebe mais o mal no qual você está se envolvendo. Certamente foi o que aconteceu com Eva lá no jardim. Ela não se deu conta. Ela ouviu a serpente, estava na companhia da serpente, ela tomou o fruto e ela comeu. Ela não viu o mal que fez, até que ela pegou desse fruto e entregou para Adão. Olha, Adão, como eu comi e não morri, estou bem. E olha, eu vou dizer, fez uma grande diferença, experimenta, é bom o fruto. E Adão comeu, e diz que na hora que Adão comeu, eles se deram conta da realidade na qual viviam. O mal entrou dentro dos seus corações. Fugiram da presença de Deus, porque o pecado faz isso. Ele é atraente a princípio, mas ele nos afasta de Deus, nos dá esse sentimento de querer nos esconder daqueles que nos conhecem, inclusive de Deus. E foi assim que Adão e Eva se esconderam. Adão, onde estás? Senhor, nós ouvimos a tua voz e como estávamos nus, escolhemos nos esconder. Sabe, irmãos, há muitas situações nessa vida em que somos tentados, somos envolvidos em maneira de obter benefícios que sempre trazem prejuízo para outros, e nós muitas vezes não percebemos. E a Bíblia está dizendo: tome cuidado com as más companhias. É até interessante lembrar da história de Natanael, que não tem nada a ver com as más companhias, mas quando Filipe se aproximou de Natanael e disse: olha, acredito que nós achamos o Messias. De onde ele é? E de onde ele era? De Nazaré. E Natanael olhou para Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando Natanael se aproximou para conhecer Jesus, Jesus disse: eis aí um israelita no qual não há dolo, engana, alguém que não se engana facilmente. Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? É provável que não, a não ser pela graça de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mas ele sabia quem eram os moradores de Nazaré, e ele achava que não vinha nada de bom de lá. A opção dele era ficar afastado até que conheceu Jesus Cristo.
precisamos prestar bem atenção naquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque há muitos perigos ao nosso redor, e Deus está dizendo como Pai amoroso: meu filho, toma cuidado com as más companhias. Se tentarem te seduzir, e há sim uma sedução, é atraente o que o mundo nos oferece, e é atraente quando o amigo chega e nos oferece algo, é atraente, parece bom, afinal de contas todos estão fazendo. E diga-se de passagem, quantas vezes, como pastor, já fui tentado nesse meio: pastor, todos os pastores já estão agindo desse jeito, só o senhor que segue nessa linha. Se nós queremos conquistar os jovens, precisamos mudar, precisamos agir de maneira que os jovens sejam atraídos. Só esquece de mencionar que para atrair os jovens você tem que deixar a palavra de Deus de lado. Não fale de pecado, não fale da importância de se converter, de se arrepender. Fale o quanto ele é bom, fale das bênçãos de Deus, fale de como Deus é maravilhoso, mas o pecado, não. Mas se o homem não tem conhecimento do pecado, ele vai se arrepender de quê? De nada. E como vai poder ser salvo se não se converter? Deus está insatisfeito com a realidade da humanidade, e a terra na qual nós vivemos, ela está de luto. É o que diz Oséias, o profeta de Deus que foi enviado para repreender o seu povo. Oséias capítulo 4, versículo 1 a 3. Se você está em Provérbios, só precisa andar um pouquinho para frente, você vai encontrar Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, aí vem Oséias. Se você achou Oséias capítulo 4, versículo 1 a 3, diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem o conhecimento de Deus. Essa é a realidade dos homens. O que só prevalece é perjurar, juramentos falsos, ou a mentira a respeito dos outros, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Essa é a realidade da humanidade. E me diga que esse livro escrito há mais de 800 anos, se não é a realidade do tempo de hoje. Você olha para a humanidade e você pensa, não tem mais jeito, porque no que nós encontramos é só isso: gente que quer levar uma vantagem, que mente, que mata, que furta, que adultera. Homicídio em cima de homicídio. Irmão Zé Carlos, chegou um rapaz aí de bicicleta, atende por favor. Ele foi para cá para o lado. Por isso a terra está de luto, versículo 3 diz isso, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todos estão perecendo, a terra está em luto. A humanidade diz isso, não é? O planeta Terra está morrendo. Por que está morrendo? Por causa da atitude dos homens. Então a palavra de Deus alerta de forma bem clara. Sua palavra nos alerta para este mal presente na humanidade e os motivos pelos quais precisamos tomar cuidado com a sedução das amizades. Eles tentam nos atrair e nos trair, então tome cuidado. Depois você pode ler também o alerta de Deus contra essa sedução em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Nós não vamos ler, apenas marque aí na sua Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13 a 18. Perdão, é 2 Timóteo 3, versículo 13, e Tiago capítulo 1, do versículo 13 ao 18. Aí sim, perdão, eu inverti os textos.
é 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, e Tiago capítulo 1, versículo 13 a 18. Em Tiago diz que o homem é seduzido pela sua própria cobiça. Não vos enganeis, ninguém pode dizer que é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. O homem é tentado pela própria cobiça que está dentro do seu coração. E esta cobiça, uma vez praticada, produz o pecado, e o pecado leva à morte. Então tome cuidado. A cobiça está presente no seu coração, e ela vai crescer cada vez mais, e quanto mais você a alimenta, mais ela cresce. É por isso que nós costumamos notar que quanto mais tem, mais a pessoa deseja, mais ela quer, e nunca chega a um ponto em que ela está satisfeita. Como diz Provérbios, a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. É só o venha e o venha. É só o mais, e nunca está satisfeita. E essa é a realidade da humanidade na qual nós estamos. Só quer o venha. Ou como disse certa vez um pastor, não sei quem, que começou esse pensamento: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, é deixado de lado. É só venha a nós o vosso reino. E esquecem da vontade de Deus. Então tome cuidado, meus queridos, cuidado com as más companhias. Nós vemos esse alerta no cuidado paternal, nós vemos esse alerta observando a sedução das amizades, e nós vemos esse alerta nos perigos do caminho. Provérbios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 19, destaca aí os perigos pelo caminho, ou no caminho daqueles que andam em más companhias. E é importante destacar isso, porque as vantagens que o mundo nos oferece, na verdade, são grandes desvantagens. Coloque isso na sua mente. As vantagens que o mundo nos oferece são, na verdade, grandes desvantagens. Então observa aí, versículo 15, diz assim: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal, e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave, estes se emboscam contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então o autor aqui de Provérbios, cremos foi Salomão, ele está alertando o seu filho contra a sedução das amizades, está alertando o seu filho para que tome cuidado com as más companhias, e ele está nos mostrando, meus irmãos, o perigo que está presente no caminho dessas pessoas, um caminho repleto de maldade, de perversão. Não te ponha no caminho com eles, meu filho, guarda das suas veredas os teus pés. Não ande junto com essas pessoas, porque os seus pés, os pés deles, correm para o mal. Tudo o que eles fazem é maldade. E não tem como você andar junto e não se misturar, se envolver. Quantas vezes eu ouvi a minha mãe dizer isso? Ou quantas vezes ouvi a minha tia falar sobre isso? Havia até uma frase muito comum, que ladrão não é aquele que rouba, é aquele que é pego com roubo na mão. Tome cuidado. Certa vez eu tinha um primo que gostava de criar pássaros, e ele gostava de fazer, rolo, a expressão hoje é essa, rolo. Trocava o pássaro que tinha por qualquer outra coisa. E certa vez ele decidiu trocar alguns pássaros por umas roupas que ele encontrou com uma pessoa, que foi apresentado por um amigo. Uma bermuda, uma camisa nova, e ele estava todo animado com isso, vestiu essa roupa e foi procurar um emprego. E ele estava andando ali no bairro do Caiçara, procurando emprego pelas lojas, e de repente ouviu alguém gritando, né? Pega, polícia, pega, ladrão, ladrão. E ele nem aí, estava procurando emprego, entregou o currículo, foi embora. Só não sabia que o pega, polícia, ladrão era com ele.
E ele foi preso, levado para a delegacia e passou o dia inteiro na cadeia, sem saber de nada, inocente. E aí foi obrigado pela polícia a assinar um termo, menor de idade, hein? E ainda levar os policiais até a casa do colega dele que indicou a pessoa que entregou a bermuda para ele. Que confusão. E como eu disse, de forma inocente, ele foi envolvido numa coisa que não fez. A gente vê tantas coisas, até a televisão nos alerta para isso. Vimos um filme certa vez de um rapaz que um colega dele disse: olha, tem uma encomenda que eu tenho para receber, eu mandei para a tua casa, recebe para mim. E quando ele foi receber a encomenda, eram drogas. A polícia bateu na casa dele e ele foi preso. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Aí o pai tem que correr atrás de diversos meios para tentar provar que o filho era inocente, e entregar algum criminoso para que a justiça pudesse aliviar a pena do seu filho. Quantas vezes vão tentar dizer para você: toma isso, guarda para mim, leva lá na casa da minha mãe. Não tem nada de errado, só leva isso para mim. E às vezes as pessoas não percebem o mal no qual estão se envolvendo. O caminho dessas pessoas está repleto de maldade. O caminho dessas pessoas está repleto de traição. Não se iluda, vão fazer de tudo para também trair você. Porque uma pessoa que tem um hábito de trair, ela não só trai aqueles que você conhece, ele vai trair você também. Vai trair você também. É como mentiroso. Como confiar numa pessoa que tem um hábito de mentir? Ela não vai mentir só para os outros, vai mentir para você também. Nota aí, versículo 18: estes se emboscam contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Fazem emboscada. A emboscada é um ato de traição. Você vai lá, premedita tudo o que você vai fazer, e quando a pessoa estiver distraída, você dá o bote. E tem tanta trollagem nos dias de hoje. Que palavra bonita, não é? Trollagem. Para nos dizer que trollagem é um ato de traição. É enganar e prejudicar o outro. Expor a pessoa ao ridículo, a ser humilhada, zombada. Isso é bom? Quem gosta de ser humilhado? Quem gosta de se sentir envergonhado e exposto diante de outros? Ninguém. Ninguém gosta. E por que praticar com outros aquilo que você não gosta? Jesus disse: aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro. Se você quer ser respeitado, respeite. Se você quer ser tratado bem, então trate bem. Não dá para exigir dos outros aquilo que você não pratica. E você nota o quanto isso vai na direção contrária àquilo que nós vemos no mundo. Mas Deus está nos ensinando, no caminho deles, a maldade e a morte. A maldade, a traição e a morte. Esse é o caminho destes homens. Versículo 19 diz: tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Tome cuidado, preste atenção. Você está sendo avisado, então preste atenção. Cuidado com as más companhias. Notamos aí um cuidado paterno, a sedução das amizades e os perigos do caminho. O caminho é de fato perigoso. Abra em Gálatas, Novo Testamento. Se você achou Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí depois de 2 Coríntios vem Gálatas. Se você abrir no capítulo 5 de Gálatas, você vai ver que ele mostra uma grande distinção entre os caminhos dos homens e o caminho de Deus. O fruto produzido na vida dos homens que não têm temor de Deus, e o fruto produzido na vida daqueles que andam no Espírito de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, fazendo a vontade de Deus.
Gálatas capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 13, porque a partir do verso 13 traz um alerta. Ele nos diz que nós fomos chamados para a liberdade, então não devemos continuar sendo escravos do pecado, das coisas da carne. Diz aí: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros, e façam isso pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, tomem cuidado para não serem mutuamente destruídos, porque maldade gera maldade. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência é desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Provavelmente você já sentiu essa luta, no momento que você disse: ai, que vontade que eu tive de... era a carne falando. E se por um acaso nesse dia você conseguiu se controlar, era o Espírito te ajudando. Mas se sois guiados pelo Espírito, versículo 18, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Quais são as obras da carne? Que são praticadas por aqueles que não conhecem a Deus, não estão preocupados em servir a Deus e não obedecem a sua palavra. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Viu? Anda com eles, e você jamais vai entrar no reino dos céus. Anda com eles, pratica estas coisas, e você vai demonstrar que você de fato não pertence ainda a Deus. Mas o fruto do Espírito, aí vem a distinção, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas praticadas como fruto do Espírito não há nenhuma lei. Não há nenhuma lei que proíba você de amar, nenhuma lei que proíba você de sentir alegria, de ser feliz. Não há nenhuma lei que diz que você não pode ter paz quando todos estão perturbados. Não há lei. Por isso a conclusão é Gálatas 6, 7. Por isso não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. É você quem escolhe, a escolha é sua. Você sabe hoje o quanto Deus dá valor às companhias que você tem e às pessoas com as quais você anda. E você vê que Deus, como um Pai amoroso, está mostrando para você que você precisa se afastar. Está dizendo para você: tome cuidado com a sedução, com a maneira como vão tentar atrair você, seduzir você. Tome cuidado. E Deus está mostrando como esse caminho pode ser perigoso para você. Provérbios 1,17 diz assim: pois inutilmente de balde se estende a rede à vista de uma ave. Se você tentar levantar uma rede para pegar uma ave, o que ela faz? Se ela vê o que você está fazendo, ela se desvia, e é rápido, ela foge rápido da rede. O que o autor aqui quer dizer é que você está sendo avisado, e se você prestar atenção nos alertas que Deus dá, você jamais será apanhado como uma ave numa rede, porque agora você pode se desviar, você pode escolher melhor o seu caminho. É este o pensamento desse texto. Sem dúvida, muito ainda que eu gostaria de falar e ler com vocês.
Segundo aos Coríntios 6, 14 a 18, a Bíblia diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Crente, não se misture com os descrentes. Não ande junto com eles pelos caminhos que eles andam, porque não há nenhuma união, sociedade, bem, em juntar aquele que serve a Deus com aquele que não quer servir. Não dá. Mas você pode ler com atenção na sua casa. Segundo aos Coríntios 6, 14 a 18. Que essa lição fique gravada hoje nos nossos corações. Tome cuidado com as más companhias. Deus ama você, Ele quer o melhor para a sua vida. Mas se você não prestar atenção no que Deus está te dizendo, você será seduzido e enganado. E quando você menos perceber, você será envolvido em grandes maldades, traído ou quem sabe perder a vida. Tanto que eu avisei para o meu filho, eu lamento de muitas mães, quando vê o seu filho já deitado num caixão, tanto que eu avisei para não se juntar com essa gente. Mas agora é tarde. Por isso eu digo para você nessa manhã, há para você uma esperança. Tome cuidado com as más companhias e escolha andar nos caminhos de Deus, e você vai ver uma grande diferença na sua vida. Que Deus nos abençoe.